E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Para o pessoal que acompanha os meus vídeos há mais tempo, já devem ter percebido a importância que eu dou à participação dos pais no que diz respeito a aulas de natação para criança. Eu comecei lá em agosto de 2017 o papel dos pais no desenvolvimento da criança durante o curso. Aí algum tempo depois eu fiz até uma série, fiz 3 vídeos, dicas para os pais de nadadores, né? E depois, quando eu falei sobre os festivais, eu dediquei um vídeo às dicas para os pais de nadadores que vão a festival, né? Quando o aluno vai a festival, um vídeo só para dica para os pais. Então eu já faço isso há muito tempo, eu já dou importância muito grande, mesmo em outros vídeos, não dedicados integralmente a isso, mas em vários vídeos eu falo da importância de uma participação dos pais acompanhando, desenvolvendo um comportamento consonante aos professores de natação, para aquela criança fazer aula no melhor dos mundos. Eu já falo isso há muito tempo, né? Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu dou muita importância a isso. E eu vou continuar. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo, mas eu gostaria de fazer um vídeo um pouco diferente, porque todos os vídeos que eu fiz até então falavam da atuação dos pais, do comportamento dos pais durante as aulas, ou seja, como é que os pais devem se comportar, devem agir, o que é que eles devem falar, como eles devem se portar depois que a criança entrou para fazer aula, durante as aulas, na participação dos festivais, enfim, coisas do gênero. Isso nós podemos chamar de iniciação pedagógica, né? Que é após o início das aulas. Após o início das aulas, os pais têm uma série de dicas que eu já deixei aqui. Mas antes disso, antes dos pais colocarem as crianças para aprender a nadar, tem algumas coisas que eles podem fazer, sabia? Eu vou chamar aqui de iniciação pré-pedagógica. Pré-pedagógica. Como é que os pais podem fazer uma iniciação pré-pedagógica dos seus filhos? Ou seja, comportamentos que eles podem tomar desde cedo, desde os seus filhos bebês, que eles podem tomar para ajudar nas aulas de natação que os filhos vão ter mais tarde. Tem pai que coloca ainda para fazer aula de bebês, tem pai que prefere colocar na altura de 2, 3 aninhos, final da primeira infância, quando a criança já sabe se manifestar com relação a dores, a desconfortos, probleminhas de aula, a criança já tem uma capacidade de expressão mais desenvolvida. Tem pais que gostam de colocar 5, 6 anos, idade do final da pré-escola, começo da idade escolar. Eu não vou entrar nesse mérito neste vídeo. Mas seja como for, antes de colocar as crianças para nadar, tem coisa que pai pode fazer, pai e mãe pode fazer. Tem sim, tem sim. Eu vou chamar dessa iniciação pré-pedagógica. São coisas que vão facilitar muito a vida do professor, muito. Se o professor tiver um pouquinho de sensibilidade, ele vai agradecer vocês bastante, bastante. E eu queria falar um pouquinho disso. Eu acho que os pais, leigos, pais leigos, viu? Pais leigos, não precisa ser da área de educação física, não. Os pais, você vai ver que são dicas que estão ao alcance de todos os pais e mães, de boa vontade para com a natação, de boa vontade para com a iniciação esportiva dos seus filhos em natação. A primeira coisa que os pais podem ajudar é na adaptação dos órgãos sensoriais, do rosto da criança à água. Desde bebês, os pais devem, na banheirinha, com o chuveirinho, deixar cair a aguinha no rosto da criança. Joga a aguinha em cima, deixa cair a aguinha no rosto. Vai com o regadorzinho, vai com o chuveirinho, pega a criança no colo, entra embaixo do chuveirão com ela, molha você o seu rosto, molha o rosto dela, molha o seu rosto, molha o rosto dela, coisa mais legal que tem, coisa mais legal que tem. A criança rapidinho aprende a gostar disso, ela não... Criança passou 9 meses dentro d'água na barriga da mãe. Criança logo se habitua com isso e acha graça. Há vídeos aqui na internet de crianças gargalhando, fazendo essas brincadeiras.
Então, acostumar com água no rosto. Um pouquinho mais tarde, acostumar a prender a respiração, né? Prender o rostinho, colocar a aguinha na mão, prender a respiração, fazer assim, né? Como é que prende a respiração? Colocar a boquinha na água, ou com um canudinho, ou colocando a boca na água, fazendo bolinha na água. A forma de brincadeira, a forma lúdica. Você com um canudinho e a criança com a boca. Tem até uns brinquedinhos com forma de bichinho que fazem isso. Vocês podem usar isso na banheirinha, no chuveirão. Vocês podem usar isso, né? Depois de fazer essa respiração pela boca, um pouquinho mais tarde, 3, 4 aninhos, vocês podem fazer, fechando a boquinha, soltando o arzinho pelo nariz, assoando o nariz na água, como se estivesse assoando o nariz na água, né? Isso vai ser uma maravilha. Se vocês fizerem isso, a hora que vocês levarem a criança para se matricular numa academia, a criança já souber fazer isso, estiver acostumada com a aguinha no rosto, prender a respiração, fazer bolinha, gente, meio caminho andado. Para aquela iniciação, para aquela parte que a gente chama de habilidades básicas, meio caminho andado. Então, pais, mamães, se vocês puderem fazer isso, façam. Não vai acontecer nada, viu? Não vai acontecer nada. Só se o médico contraindicar, né? Só se o pediatra fizer alguma restrição. Mamãe, não faça isso, ele tá com probleminha nos olhos e tal, probleminha de ouvido, vamos... Probleminha de ouvido, você ainda pode pôr um tampão de algodão com glicerina líquida, que eu ensinei no vídeo sobre tampão, né? Pode até fazer isso, mas só se houver uma restrição mesmo. Mas isso são exceções, não estou falando de exceções, estou falando da regra. Então, em regra, os pais podem ajudar muito fazendo esse tipo de coisa. Experimentem, que os professores de natação vão agradecer. E a outra coisa que os pais podem fazer desde cedinho, desde que a criança começa, pequenininha, 1 ano e pouquinho, 2 aninhos, já está andando, já vai na praia com você, já fica lá e tal, é desenvolver com as crianças o que eu chamo de postura inteligente. Postura inteligente com relação à água. Postura inteligente é aquela postura que nem é de deslumbramento e nem é de apavoramento. A criança não tem nem que ficar deslumbradona. Ai, que maravilha, vamos entrar, entra, não tem... Né? Sem problema, não tem problema entrar. Deslumbramento. E o apavoramento, aqueles pais que passam medo para as crianças. Ai, olha... Fulano se afogou, fulano não sei o que, fulano bebeu água, não vai lá que pode acontecer alguma coisa, pode morrer. Tem pais que, para prevenir possíveis acidentes, caem no outro extremo, do extremo do apavoramento. Postura inteligente não é nenhum desses dois extremos, é no meio, eu chamo de postura inteligente. Nem o deslumbramento e nem o apavoramento, não precisa fazer isso. Postura inteligente é aquela que você chega com a criança pela mãozinha, pezinho molhou na água, você fala, ó filho, aqui é a piscina, ó, aqui é a parte mais rasinha, ali é a parte mais funda, nós vamos ficar só aqui, tá? Só aqui, e ó, sempre que você for entrar, que nem você tá agora, alguém junto com você, que nem eu tô agora, pode ser eu, pode ser a mamãe, pode ser o seu irmão mais velho, 15 anos, né, 18, né? Pode ser o seu irmão mais velho, pode ser alguma coisa assim, mas sempre tem que ter alguém te olhando, tá bom? Vamos entrar então? Vamos. Aí você pega e entra, né? Aí a piscina tem aquela inclinaçãozinha, ó filha, fica de olho só com essa inclinação, a gente brinca aqui a gente pode brincar, pode fazer, faz aquela bolinha que você faz no banho, bolinha na água, faz aí um pouquinho na piscina, vamos ver, isso. Aí você brinca com a criança, fala, ó, cuidado que aqui o chão vai inclinando, fica esperta, porque para lá logo logo fica fundo e ali não dá pé, então você fica esperto, tá bom? Tal. Então você vai assim, então você vai criando uma postura que não é nem de deslumbramento absoluto e não é de apavoramento, não é para colocar medo na criança, é uma postura inteligente, consciente, equilibrada. A água é para a gente se divertir, claro, para a gente se divertir, mas tem alguém me olhando? Tem alguém me olhando. Eu estou aqui onde está, o papai falou que eu posso ficar aqui, mamãe falou que aqui eu posso ficar. Ah, vamos ali. Não. Meu pai e minha mãe falaram para eu ficar apenas aqui. Eu vou ficar só nessa piscina. Não, vamos lá na piscina mais funda. Aqui é para
para bebezinho, não, eu vou ficar aqui onde a minha mãe, meu pai disseram. Ou seja, desenvolver na criança essa postura. Com relação ao mar, a mesma coisa. Filho, ó, aqui é o mar, tá vendo aqui, ó? Ó, vamos olhar as ondas. Tá vendo que as ondas hoje estão um pouco bravas? Então, ó, então nós vamos ficar com a aguinha até o joelhinho, talvez um pouquinho mais. O dia que o mar tá mais, ó, hoje o mar tá mais calmo, filha, vamos aguinha até a cintura. Aguinha até a cintura. Então você vai desenvolvendo na criança um pouquinho desses critérios e fazendo ela observar a água onde ela vai entrar, observar se tem alguém olhando, observar quais são os riscos, essa coisa de mar bravo e mar manso, essas coisas todas, isso é muito importante. A criança tem que enxergar a piscina como um meio onde ela pode ter lazer, mas tem que ficar esperta, tem que ser inteligente. Como eu disse, nem deslumbrada e nem apavorada. Pais, mamães, se vocês fizerem isso, se vocês conseguirem fazer isso, vai ser uma coisa... Isso são coisas simples. Isso não é difícil. Não é difícil. Então, ó, primeira coisa, adaptação dos órgãos sensoriais. Aguinha no rosto, bolinha, prender a respiração, pôr o rostinho na água, bolinha pelo nariz. Primeira coisa. E a segunda coisa, desenvolver essa postura inteligente, consciente, né? Intermediária. Não é para entrar como se não houvesse o amanhã e não é para fugir como o diabo foge da cruz. É para ter uma postura legal com relação à água, cautelosa, né? Mas uma postura que não, a água é para a gente se divertir, é aqui que a gente brinca, se diverte, enfrenta o calor, combate o calor, estamos na piscina do prédio, estamos no mar, estamos, sei lá, qualquer lugar assim, né? Agora, quando eu falo pais, tem pai e tem mãe, né? Tem os dois, geralmente tem os dois. É muito importante que os pais desenvolvam uma atitude coesa. Não adianta o pai ser um deslumbrado e a mãe uma apavorada. Ou vice-versa, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Por mais que um dos cônjuges queira ser equilibrado, se o outro ou for apavorado ou for deslumbrado, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então os pais têm que ser concordantes, têm que ser coesos nisso. Isso pode criar, inclusive, o que se chama, que os psicólogos atuais chamam de dissonância cognitiva, né? A criança fica muito dividida, fica muito angustiada, né? Quando uma criança fica muito angustiada, ela tende a equilibrar um pouco as coisas e ela às vezes segue nenhum e nem outro. Ela segue nenhum e nem outro, acaba seguindo um amiguinho, acaba seguindo um estranho, uma pessoa mais simpática que esteja ali perto, que fala alguma bobagem. É um perigo isso. Então os pais têm que buscar essa postura equilibrada de maneira consoante, de maneira harmônica, falando uma só língua. Se um dos pais, se um dos cônjuges, ou o pai ou a mãe, é muito apavoradão, passou por um afogamento, alguma coisa, é preferível ele ficar na dele, ter uma postura mais retirada e deixar que o outro cônjuge assuma essa liderança e deixe a coisa acontecer, deixa por conta do outro cônjuge. É preferível fazer isso. Mas eu acho que não há necessidade. Na maior parte das vezes não é isso que acontece. Mas sempre tem um que é mais apavorado e o outro é mais liberal, vamos dizer. Tem que ter uma atitude coesa, os dois. Os dois têm que falar a mesma língua. Aí a criança vai atrás de vocês. Quando há coesão de comportamento entre pai e mãe, a criança segue o pai e a mãe. O pai e a mãe tem uma importância gigantesca na vida das crianças. Criança não tem quem compita com eles, não tem. Se você fizer isso, o professor pode não ser muito bom nisso, os primos podem não ser muito bons nisso, podem ser muito atirados, podem ser... Se o pai e a mãe forem coesos, a coisa flui. Então, papai e mamãe, se vocês puderem fazer isso, vocês vão estar iniciando os seus filhos na natação, dando uma iniciação pré-pedagógica. Quando eles entrarem nas aulas, a coisa vai ficar muito facilitada. Eu posso dizer com certeza que se vocês conseguirem fazer essas duas coisas, vocês economizarão semanas de aula. Semanas, várias semanas de aula que nós, profissionais de educação física, professores de natação, gastamos com a criança para fazer essas duas coisas.
E nós não temos a mesma eficiência dos pais, porque nós não temos a mesma ascendência afetiva sobre a criança do que os pais. A gente demora muito tempo para ter uma ascendência razoável sobre a criança, e os pais têm uma ascendência plena sobre a criança. Então, se vocês fizerem isso, vai ser muito bom. Tá bom? Hoje foi uma dica bem para cima, né? Tinha feito um vídeo, um tema mais pesado. Hoje foi uma dica bem para cima. Façam isso que vocês não vão se arrepender. Façam com os irmãozinhos todos. Deem essa iniciação pré-pedagógica que vocês não vão se arrepender. Se vocês gostaram, deixem um like aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Ativem o sininho para vocês receberem aviso sempre que eu subir novos vídeos. Visitem a home do meu canal. Clica lá em vídeos, visita. Tem muita coisa já. Já estamos com mais de 140 vídeos. E tem já muita coisa lá, e eu acho que vale a pena que vocês deem uma passeada para ver temas que sejam do seu interesse. Divulguem o nosso canal para os seus amigos, peçam para eles divulgarem, né? E fiquem sempre com a gente. Tchau!